Vamos lá, por que eu digo então que ser sócio é uma condição e não um cargo? A condição de sócio, junto com ela, vem direitos e deveres. A própria lei estabelece isso, o próprio Código Civil. Eu vou até ler com você aqui o artigo que eu coloquei no material, lembre-se de pegar ele, que diz o seguinte, o artigo 981 do Código Civil. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. Vamos destrinchar isso aí. Pelo texto da lei, né, a gente tem o quê? Que os sócios, né, que as pessoas quando elas celebram um contrato de sociedade, eles se obrigam a contribuir com bens ou serviços para exercer atividade econômica. Eu já vejo um pouquinho só diferente. Eu colocaria que eles contribuem com bens e ou serviços, porque eles podem contribuir com as duas coisas, não só com um ou com o outro. Na maioria das vezes, até empresas menores, empresas que estão começando, os sócios contribuem com os dois, bens e serviços. Mas vamos lá, segundo ponto aqui, que eles partilham os resultados entre si. Vamos pensar um pouquinho melhor nisso aqui. Por quê? Resultado não é só lucro, resultado pode ser negativo também. Ou seja, isso significa o quê? Que o empresário, ser empresário, empreender, é uma atividade de risco. Nossa, eu vou estar me arriscando? Sim, claro. Atividade de empresário é muito arriscado, porque você está suscetível a alterações no mercado, você está suscetível a alterações no cenário político, no cenário econômico, no cenário legal. Enfim, são diversas coisas que podem afetar uma atividade econômica. A administração, um sócio ruim, por exemplo. E é por isso que a gente diz que os sócios partilham entre si os resultados, tanto negativo, prejuízo, quanto positivo. E é por isso que os sócios têm direito ao quê? Ao lucro. E é por isso que funcionário é diferente de sócio. Por isso que funcionário recebe um salário. Porque o salário dele é garantido todo mês. Você tem que pagar o salário dele, tem que pagar os direitos trabalhistas, tudo mais. Ah, a empresa não lucrou. Não importa, a empresa não ganhou, a empresa tá no vermelho. O funcionário tem que receber, porque senão o que acontece com você? O que acontece com a empresa, com os sócios? Então é um processo trabalhista. E o funcionário vai ganhar? Muito provavelmente sim. Aí por isso que muita gente fala que é um crítico, mas aí é mais uma opinião política, é mais até meio polêmico. Por isso que funcionário ganha salário, enquanto o sócio usufrui do sucesso da empresa. Por quê? É uma atividade de risco. Quem está se arriscando a começar um negócio do zero, a investir dinheiro, a se colocar, a expor ao risco do mercado, ao risco político, ao risco econômico, ao risco de legislações, enfim, é você, é o teu negócio. Se falir, quem que vai ser prejudicado é você. O funcionário sai, vai, procura outro emprego, acabou. E ainda te processa para receber o que você está devendo. Por isso que é muito diferente ser sócio, ter um sócio, ter alguém que vai empreender junto com você e ter um funcionário. Por isso que a gente acaba considerando muito essa questão de ver a mentalidade da pessoa, e a gente vai até tratar um pouquinho disso mais para frente aqui nessa aula ainda. Por quê? Porque a atividade do empresário é repleta de riscos. Tem que ter a mentalidade, tem que ter o estômago, tem que ter a ciência de que existe o risco, mas também, em contrapartida, existe a chance de colher um resultado muito grande. E é por isso que você, empresário, você que tem o direito ao lucro, você o sócio, né, da empresa no caso, você que tem o direito ao lucro, porque é você que investiu dinheiro, tempo, esforço para fazer aquilo dar certo. E gente, desculpa até que eu falei, é polêmico, tá? Mas aquilo, tem gente que fala assim, até surgiu recentemente aí na internet, a gente vê pessoal que trabalha muito como funcionário falando assim, não aguenta 10 minutos, não aguenta um dia de CLT. Vai ver se esse pessoal da CLT aguenta também um dia de empresário. Eu sei porque eu sou empresário também, além de advogado. Eu tenho experiência com isso, eu sei o que eu estou falando. É difícil, é complicado, é muito mais preocupante. Claro, tanto uma posição de funcionário, uma posição de empresário, tem de sócio, enfim, tem seu lado bom, tem seu lado ruim. Mas o fato é que o empresário está numa situação muito mais de risco. E por isso,
e também pela importância da empresa na sociedade, importância dela para gerar economia, para criar emprego, subsistência, fazer esse comércio de produtos e serviços, atender a necessidade das pessoas, pela essa importância toda e além dessa questão do risco, é que o empresário, o sócio, tem direito a usufruir dos lucros da empresa, enquanto a obrigação, o funcionário lá, obrigatoriamente ele tem que receber o salário dele, enfim, os direitos trabalhistas, hora extra, etc e tal. Se o empresário, dono da empresa, quiser dar uma participação no lucro, ele pode. É obrigado? Não. Porque enquanto você está assumindo todo esse risco, você está indo lá, vamos dizer assim, na cara, na coragem, arriscando, colocando dinheiro na empresa para ver se vai dar certo ou não, o funcionário está ali, vai lá, tem hora de entrar, tem hora de sair, bate o ponto, faz o trabalho dele e, esperamos que faça, e recebe o salário dele no fim do mês garantido ali, acabou. Para ele é isso. Para a gente, empresário, risco, trabalho, quanto mais lucro vier, melhor, tá? E é por isso que a gente diz que o sócio é uma condição, não é exatamente um cargo. Porque no caso, como eu falei, tem sócio investidor que não está lá trabalhando, mas ele investiu também, ele colocou o dinheiro naquilo, o patrimônio dele naquilo. Então ele da mesma forma, apesar de ele não estar trabalhando, no caso sócio investidor todo dia, ele está ali exposto ao risco da mesma forma. Tá? Sem o patrimônio dele, sem o investimento dele, aquele negócio não ia funcionar, não ia nem existir. Se o funcionário, tem muito funcionário que fala, se um funcionário não trabalha, a empresa também não lucra. Tá, tem razão. Mas quantas pessoas para trabalhar existe? Em comparação com quantas empresas? Também existe muita empresa por aí? Existe. Mas se não tem aqueles poucos que encaram a vida de empresário e encaram todo esse risco, toda essa dificuldade para criar um negócio, não tem emprego, tá? Então, assim, isso tudo faz parte da mentalidade de ser empresário. Você pode até não concordar com algumas coisas aqui, mas é fato que empresário, sócio, está exposto a um risco, a condição de sócio está exposta a um risco, ao mesmo tempo que está exposta a colher resultados e frutos positivos. E esses frutos aí podem ser de 10 mil, 5 mil, 50, 100, 500, 1 milhão, 2 milhões, 30 milhões, enfim, é seu. O lucro que a sua empresa obteve é seu. Claro, a gente vê que na administração não é bem assim, tem algumas regras, mas enfim. O resultado positivo é do sócio. Por isso que vale a pena a gente investir, a gente ter a nossa empresa, ter o nosso negócio, e também por isso que vale a pena a gente fazer tudo certinho desde o começo, tá? E aí agora a gente vai passar para um ponto que eu trago um pouquinho mais de experiência prática, que eu vou falar o que a gente considera na hora de ter sócio, né? Vou explicar também algumas situações que levam a gente a ter um sócio, e depois o que a gente considera na hora de ter um sócio ou considera na hora de cortar da sociedade.